Olá, boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição do Jornal Nacional. Vamos levar até si as notícias que marcam a atualidade nacional e internacional. O Banco Mundial alertou que a dívida pública moçambicana é insustentável, apesar de reconhecer os progressos feitos em algumas áreas, como, por exemplo, a reforma dos subsídios. Esta instituição financeira mundial alerta ainda que os recentes cortes no investimento estão a afetar os setores sociais e econômicos. A economia moçambicana fez progressos, mas o peso da dívida pública do país continua a ser insustentável. O alerta é dado pelo Banco Mundial, que considera que o ajustamento orçamental tem sido limitado e defende que reestruturar a dívida é fundamental para restabelecer a estabilidade financeira de Moçambique. A instituição reconhece os progressos de Maputo em áreas como a reforma dos subsídios, mas sublinha que a fatura com os salários da função pública continua a ser uma fonte significativa sobre o orçamento e que os recentes cortes no investimento público estão a afetar os setores sociais e econômicos. A chamada de atenção do Banco Mundial foi feita um dia depois da instituição ter destacado que a economia moçambicana está a dar sinais de recuperação, lembrando que o crescimento do produto interno bruto no primeiro trimestre de 2017 foi mais do dobro do que no último trimestre do ano passado. O antigo presidente da República de Moçambique, Joaquim Chissano, recenseou-se esta manhã na sua residência na capital moçambicana. Joaquim Chissano aproveitou a oportunidade para apelar às famílias moçambicanas a colaborarem com os órgãos de recenseamento, porque este processo vai ajudar no planeamento correto de políticas de desenvolvimento. Depois de muitas individualidades ligadas à vida política terem se recenseado, esta quinta-feira foi a vez do antigo chefe de Estado moçambicano, Joaquim Chissano. Rosário Fernandes, presidente do Instituto Nacional de Estatística, foi quem dirigiu o ato. No fim do recenseamento, Chissano classificou-o como tendo sido rápido e simples. Perguntas muito óbvias e resposta fácil. Bom, e que mostram por si só as perguntas o que se pretende, né? Pretende-se não só saber quantas pessoas somos em Moçambique, como também ver o que é que nós fazemos, particularmente para o desenvolvimento do país. E daí pode-se aferir o que mais pode ser feito no futuro. Eu penso que as perguntas são adequadas. Talvez possa ser aperfeiçoado no futuro, mas assim, pensando rapidamente, penso que as perguntas são adequadas para esse fim de sabermos quantos somos, o que fazemos, como trabalho, contribui para o desenvolvimento, qual é o nível de escolaridade que o país tem. Enfim, tem vários dados importantes. Chissano aproveitou a ocasião para dizer que este recenseamento vai ajudar no planeamento correto e medir o nível de pobreza, pelo que é muito importante. Quando eu estive no governo, as nossas estatísticas estavam fracas, não sabíamos muito bem, passávamos muito tempo sem sabermos muito bem dos dados estatísticos da nossa economia. Nós que era um pouco difícil fazer um planeamento correto, mas que esse recenseamento vai ajudar a fazer esse planeamento correto. Também vamos medir o estado de pobreza, qual é o esforço que é preciso fazer para combater a pobreza, qual é o nível de pobreza absoluta, não absoluta, problema da habitação, a nossa agricultura, para que direção vai, etc. Portanto, todos os moçambicanos deviam fornecer, quanto mais dados fornecerem,
mais se chegará a uma visão mais certeira, mais correta, mais objetiva de que nós todos precisamos. Portanto, todos devemos ir colaborar com os órgãos de recenseamento. Lembre-se que o processo de recenseamento termina no próximo dia 15 do corrente mês de agosto. O processo de recenseamento populacional ao nível da cidade de Maputo está a decorrer a meio gás, dado o boicote parcial dos recenseadores em alguns bairros. Os mesmos reivindicam o subsídio de alimentação e outras condições logísticas inerentes ao processo. O terceiro dia do recenseamento geral da população ao nível da cidade de Maputo continua a ser marcado por boicotes parciais de recenseadores ao nível do distrito de Camachequen. Nesta quinta-feira, o boicote foi registrado ao nível da sede do distrito, onde, no período da manhã, alguns recenseadores continuavam aglomerados para reivindicar o subsídio de alimentação. No entanto, o chefe do departamento, Milice Muhata, diz que o boicote deveu-se à falta de informação clara sobre os valores a serem pagos aos recenseadores. Aqui, em Machaquém, não foram entregues porque boicotaram. Outros bairros, se vocês forem percorrer a cidade, vão verificar que já receberam e estão a trabalhar. Aqueles que entenderam qual que era a filosofia do pagamento, não tem problema. O processo que estamos a fazer agora é de fazer perceber que é assim como funciona aqui o mecanismo. Portanto, não é entregar todo o valor antes dele trabalhar. E com este boicote não vai comprometer aquilo que são as prazas bem como o processo? Como é que está a situação? Nós acreditamos que não vai comprometer, porque as pessoas boicotaram sim, mas não foi todo o dia. Mesmo ontem recebemos dados dos processos contínuos, né? Digamos, diariamente nós temos tido informação de qual é o progresso diário da atividade. Então, tivemos mais de 70% de progresso das atividades do que estava previsto. Sim. Já ao nível do bairro do Machaquém B, os recenseadores só se fizeram ao terreno por volta das 10 horas, depois de terem recebido o valor de 1.297 meticais, cada um correspondente à primeira parcela. Eles disseram que o valor é esse mesmo que nos deram de 1.227 e que só tem esse dinheiro para podermos trabalhar e 70% vamos ter já no final do trabalho. Sim, não chegamos a nenhum consenso, então vamos ter que trabalhar sem água, sem alimentação. Ok, o que vocês reivindicavam, o que vocês queriam? Nós queríamos subsídio de alimentação. Ok. Sim. Assim trabalham de manhã até tarde, sim? Sim, das 7 às 22. Sim, o primeiro dia foi assim, então resta saber os outros dias como será. Okay. De facto, nós tivemos já a informação da disponibilização dos valores dos primeiros 30% para os recenseadores e controladores e no mesmo dia procedemos o pagamento dos valores e concluímos na manhã de ontem. Todos os bairros, os recenseadores e controladores receberam e estiveram no terreno. Só houve uma pequena situação, vamos assim dizer, porque começaram a exigir o que não estava dentro do pacote que está plasmado para os recenseadores e formadores. Estavam a falar de algum subsídio ou de alimentação ou de comunicação. Esses pacotes não estão previstos. Os valores que o distrito recebeu do INE são valores que têm a ver com os 30% e que os últimos 70% iriam receber no último dia, portanto, do trabalho do censo. Apesar do início tardio, os responsáveis acreditam no cumprimento das metas. Penso que vamos nos redobrar, porque há resultados encorajadores. Mesmo no primeiro dia alcançamos bons resultados quando fizeram o trabalho. Penso que há de haver compensação. No entanto, apesar de ter-se pago os 30%, os recenseadores continuam descontentes, uma vez que, segundo eles, o valor atribuído é muito pouco para suportar as despesas de alimentação durante 15 dias.
A Confederação das Associações Económicas de Moçambique, CTA, considera que há um vazio de participação e consulta pública na legislação moçambicana. Com efeito, este organismo depositou esta quinta-feira no Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos uma proposta de lei sobre a participação pública no quadro legal do país. A classe empresarial quer maior envolvimento e integração do público no processo das reformas legais em curso no ordenamento jurídico nacional. O facto obrigou a Confederação das Associações Económicas de Moçambique, CTA, a elaborar uma proposta de lei e submetê-la ao Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, como forma de despertar o vazio que se verifica sobre a participação pública no processo de reformas do ordenamento jurídico nacional. O presidente da CTA, Agostinho Vuma, disse que persistem desafios na legislação moçambicana, em particular no que diz respeito a consultas públicas. Vuma acredita que a proposta de lei submetida ao governo vai contribuir no fortalecimento do quadro legal em vigor em Moçambique. É nosso entendimento que a iniciativa de lei no quadro do nosso processo legislativo deve ser alargada a diversas classes sociais, que não apenas os políticos e governantes, para permitir uma ampla participação pública no aprimoramento do nosso processo legislativo. Este entendimento funda-se na percepção de que a descentralização e desconcentração são também princípios adotados constitucionalmente que visam promover uma maior aproximação dos serviços aos cidadãos e uma melhoria na participação destes para a gestão pública. E nós estamos convictos de que o setor privado tem um papel fulcral a desempenhar. E é no quadro deste entendimento que a CTA e seus parceiros, com destaque para o Speed Plus, engajaram-se no desenvolvimento de uma proposta de lei sobre a participação pública no processo legislativo em Moçambique, como contributo para o alargamento do espectro de iniciativa de lei. Por seu turno, o ministro da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, Isaac Chand, sublinhou ser importante a colaboração do setor privado e da sociedade civil no processo de legislação do país, pelo que compromete-se a fazer o devido encaminhamento da proposta de lei. A presente proposta tem o mérito de propor a criação de um regime específico aplicável a todos os atos normativos, estabelecer o processo para a consulta, definir as responsabilidades, reforçando as bases para o exercício efetivo do direito à participação pública, elevar a qualidade das leis e reforçar a transparência no ato de legislar. Queremos, por isso, felicitar a CTA pela iniciativa, certos que farão parte das fases subsequentes, que culminarão com a apreciação e decisão dos órgãos competentes. Nosso compromisso é de fazer a apreciação necessária, trabalhar dentro de um calendário possível, para que a mesma seja encaminhada dentro do espírito da participação pública dos cidadãos. A cerimônia de entrega da proposta de lei àquele ministério contou com a presença de vários quadros do setor empresarial, assim como do Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos. O Centro de Aprendizagem e Capacitação da Sociedade Civil diz que o governo deve melhorar os métodos de comunicação com as famílias reassentadas. Esta constatação é resultado de uma pesquisa realizada nos bairros de Xamanculo C e Maguanine A, na cidade de Maputo. Numa altura em que, segundo dados da ONU, perto de 73% da população moçambicana vive em reassentamentos informais, o Centro de Aprendizagem e Capacitação da Sociedade Civil desafia o governo a melhorar a comunicação com as famílias reassentadas, bem como pautar pela distribuição equitativa das indenizações em casos de expropriação de terras por interesse público. De uma forma geral, concluiu-se que o processo de interação e comunicação entre as partes não foi, de certa forma, satisfatório. As comunidades afetadas não sentiram muita interação ou participação no processo a nível de informação das áreas em que seriam alocadas, a própria
distribuição dos taiões, atribuição dos doates e por aí fora. Então não houve muita articulação. Eu acho que o maior problema foi exatamente esse, a falta de articulação. Que haja maior articulação, que o processo de atribuição das compensações sejam equitativas e que reflitam de alguma forma as necessidades dos reassentados. Por seu turno, o investigador do Centro de Análises de Políticas, Joaquim Maloa, diz que o principal problema de desenvolvimento urbano em Maputo é das infraestruturas, pois o crescimento da população não é acompanhado pela construção de infraestruturas sociais. A questão do desenvolvimento urbano é ligada muito à questão das infraestruturas. Nós sabemos que hoje na cidade de Maputo há um crescimento, não é? Um crescimento de habitações e da população que esse crescimento não é respondido com as infraestruturas sociais e isso leva com que há uma sobreposição, não é? E que essa sobreposição tem que ser pensada numa perspectiva de que essas pessoas devem ter acesso a esse serviço, a essa infraestrutura. Então isso é um grande desafio que a cidade de Maputo, principalmente, que é uma cidade que tem um crescimento, que nós podemos dizer extensiva, não é? Das suas periferias, que não são acompanhados com serviços nem infraestruturas urbanas. Estas declarações foram feitas durante um workshop que tinha como principal objetivo a apresentação do estudo feito nos bairros de Xamancuno B e Maguanine A, com vista a avaliar o estágio dos processos de reassentamentos no município de Maputo. A Autoridade Tributária de Moçambique diz que as receitas de 2017 cresceram 7,47% em relação ao primeiro semestre do ano passado. Esta informação surge numa altura em que a Autoridade Tributária já arrecadou cerca de 45% da receita anual, quando faltam 4 meses até ao fim do ano. Numa conferência de imprensa vida esta quinta-feira em Maputo, a Autoridade Tributária de Moçambique fez saber que no primeiro semestre de 2017 teve um crescimento de 7,47% na arrecadação das receitas fiscais para o Estado, quando comparado com o igual período do ano passado. Retenção na fonte como resultado de juros de depósito a prazo, aumento dos apostadores dos jogos de fortuna e azar, aumento dos preços do carvão e da estabilidade do preço do petróleo no mercado internacional, realização de leilões de rubis que renderam a título de imposto à produção mineira o equivalente a 5,4 milhões de dólares. E neste ponto gostaríamos de incentivar os detentores de títulos mineiros a primarem por este procedimento, particularmente os que produzem gemas e metais preciosos, de modo a garantir maiores ganhos econômicos para o país. Entretanto, a Autoridade Tributária reconhece que poderia ter ido mais além, não fossem os seguintes fatores. Prejuízos apresentados por empresas como resultado da redução da procura de bens devido ao encarecimento das importações, cessação da atividade de algumas empresas que prestavam serviço aos grandes projetos de investimento, diminuição do volume de obras executadas a favor do Estado e contenção de despesas de funcionamento e de investimento por parte do Estado, impactando nas entregas de receitas de empresas durante a construção civil, em particular, reduzindo substancialmente a contribuição em sede de imposto do valor acrescentado, ou seja, IVA. Além de recolher receitas para o Estado, a Autoridade Tributária dedica-se também à fiscalização das mercadorias que entram, saem e circulam no país. 40 caixas de cigarros de marca Patrão, por falta de pagamento de imposto de consumo específico, apreensão de 424.792 mil dólares e 14 telefones celulares de diversas marcas por falta de declaração no ato de exportação, 392 motociclos por falsas declarações, tendo sido feitos cálculos e apurado uma dívida de cerca de 4 milhões de meticais em direitos e demais imposições aduaneiras, 611.335 toneladas de castanha de caju, onde se cobrou o valor de 8,7 milhões de meticais, correspondente à sobretaxa que havia sido sonegada.
4.052 pneus para motos por não terem sido declarados, sendo devido o montante de 887 milhões e 37 meticais e 20 centavos de direitos e demais imposições aduaneiras. Bebidas alcoólicas na sequência de buscas no valor de 39 milhões de meticais, representando um imposto de 51,2 milhões de meticais de imposições aduaneiras que tinham sido sonegadas ao Estado. 3 contentores de madeira em touro por tentativa de exportação sem apresentação de documentação aduaneira. Estes dados são avançados numa altura em que, no que tange à cobrança dos impostos, a AT encontra-se nos 45%, quando faltam 4 meses para o fim do ano. Resultados daquilo que são as coletas de receitas efetuadas pelo Estado moçambicano. Vamos conhecer agora qual é o ponto de estágio em relação ao processo da saúde na província da Zambésia, concretamente na cidade de Quelimane. Neste primeiro Conselho Distrital de Saúde em Quelimane, na província da Zambésia, as autoridades sanitárias avançaram no relatório apresentado o largamento de vários serviços básicos de saúde, como a expansão das unidades para TARV, ou seja, tratamento antirretroviral, diminuição do rácio médico-população, entre outras ações com vista ao bem-estar da população. Assim sendo, durante o ano 2016, expandiu o serviço de TARV de 17 para 20 unidades sanitárias, diminuindo assim de modo longas distâncias a se percorrer nas zonas de saúde de Zalalamar, Inhangulue e Varela. Igualmente foram ampliados e equipados o microlaboratório de análises clínicas do Centro de Saúde de 4 de dezembro, com a LAN, 24 de julho, em colaboração e colocação de aparelhos de hemograma que permite ajuda ao processo de diagnósticos aos nossos utentes. Foi reduzida o rácio médico-habitante, técnico-habitante, com a colocação de 13 médicos, 10 técnicos no distrito. No âmbito do desenvolvimento comunitário para a saúde, foram revitalizados os comitês de saúde nas áreas de 6 de setembro, Kualane, Varela, Inhangulue, 24 de dezembro, 4 de dezembro, melhorando assim a comunicação entre as comunidades e unidades sanitárias. Também foram realizadas as seguintes atividades: formação de 347 educadores de pares, dos quais 237 homens e 160 mulheres. Foram formados 99 homens campeões e 7 facilitadores comunitários. Apesar dos resultados considerados animadores, o setor de saúde no distrito de Quelimane é desafiado a melhorar cada vez mais para eliminar várias doenças que apoquentam a população. Falar da saúde é falarmos do homem no seu todo. É falarmos daquilo que é o ritmo de desenvolvimento de um país. É falarmos da essência da vida de cada um de nós. Porque podemos pensar tudo o que podemos pensar, mas sem saúde não é possível concretizarmos aquilo que são os objetivos. E bem sabemos que Moçambique é um dos países signatários dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. E dentro desses objetivos, o que se preconiza em primeiro lugar é eliminarmos as doenças na totalidade. E o que é que estaria no cruzamento desses objetivos, tendo em vista aquilo que são os resultados no nosso distrito de Quelimane? O Conselho Coordenador de Saúde no distrito de Quelimane tem a duração de um dia. Vamos conhecer a cotação das principais moedas transacionadas no mercado nacional, dólar, euro e rand. Depois vamos a um brevíssimo intervalo. Até já. Estamos de volta para o Jornal Nacional.
Vamos às outras notícias que marcam a atualidade. Só a 31 de dezembro de 2019, Moçambique poderá migrar do sinal analógico para o digital na área de televisão. Quem o diz é Amaril Rupun, representante da empresa Transportes, Multiplexão e Transmissão, TMT, que está a liderar o processo de migração digital em Moçambique. Mesmo com o financiamento de mais de 220 milhões de euros do banco chinês Exim Bank e do Banco Mundial, a migração da rádio e da televisão do analógico para o digital em Moçambique continua de veras atrasado e assim vai permanecer pelo menos por mais um ano do que o anteriormente previsto. É que, segundo Amarildo Rompon, representante da TMT, empresa responsável pelo processo, a data para a migração digital passou para dezembro de 2019 e não setembro de 2018, como tinha sido dito em um seminário sobre o assunto em março último. Os membros da SADC, numa das reuniões, viram que muitos países na África estavam atrasados. Para tal, decidiram que o novo prazo passaria a ser 31 de dezembro de 2019. Moçambique já falhou a migração digital por 2 vezes, incluindo o prazo de 17 de julho, que tinha sido estipulado para uma migração digital a nível do mundo. Este processo de imigração, para além da TMT, é encabeçado pela Star Times desde o ano de 2016. Contudo, ainda não existem avanços significativos nessa ordem, a não ser a implantação de emissores nas 10 capitais provinciais do país e em zonas fronteiriças. Sinodrama, canal de teledramaturgia chinês, foi lançado esta quinta-feira em Moçambique. Este canal é lançado no país com o objetivo único de fortificar os laços culturais entre aquele país e Moçambique. Depois do Quênia, da África do Sul, da Zâmbia e da Tanzânia, o canal Sinodrama de telenovelas, séries e filmes chineses dublados nas línguas locais dos respectivos países, a estação de transmissão de telenovelas e filmes de Beijing chega a Moçambique dublado em português. Quando do lançamento do canal, a vice-presidente do grupo Star Times em Moçambique, Zik Guo, e o vice-diretor da Secretaria de Pequim, Yefei Wang, onde também são produzidos os filmes, séries e telenovelas, disseram que este lançamento enquadra-se na expansão da cultura chinesa em Moçambique e nos vários países de África. Moçambique e a China são 2 países irmãos e a cultura é uma das formas de mostrar essa irmandade. Este canal, acredito, vai conquistar os moçambicanos. Em Pequim, são produzidos dezenas de filmes e telenovelas ilustrando modos vivendes e artes da China por ano. Este canal que hoje lançamos em Moçambique enquadra-se no âmbito da expansão da cultura chinesa pelos países de África. O embaixador da China em Moçambique, Su Jian, recordou que um dos principais elementos da cooperação chino-moçambicana é a cultura, pelo que este lançamento constitui uma grande vantagem. O intercâmbio humano-cultural é um dos 5 pilares da cooperação entre a África e China e também um conteúdo importante da parceria de cooperação estratégica global sino-moçambicana. O canal de telenovelas e filmes de Beijing 2017, dublado em português, já está disponível na plataforma Star Times nos canais 130 para quem usa a antena parabólica e o canal 58 para quem usa os conversores digitais. A Polícia da República de Moçambique neutralizou 2 militares que se dedicavam a assaltos com recurso à arma de fogo no bairro de Maguanine, em Maputo. Na mesma sequência, está detido no comando da cidade um outro assaltante que atuava nos bairros de Machacan e Planacaniço. 2 militares afetos ao quartel de Bobol e Texolão, na província de Maputo, estão a contas com a Polícia da República depois de terem sido encontrados na posse de 2 AK-47, por sinal usadas para práticas de assaltos no bairro de Maguanine, em Maputo. O grupo, composto por 3 indivíduos, um dos quais em parte incerta, nega que tenha feito assaltos com recurso às armas. Foi encontrado um jovem com essas armas e disse que são nossas. O jovem sumiu. Vocês não conhecem o jovem, não conhecem as armas? Conhecemos as armas também. Então, em que circunstâncias conheceram as armas? Pode contar?
As armas conhecemos no quartel. No quartel? Sim, sim. Vocês são militares? Sim, sim. Eu não fui quem foi buscar as armas. Quem pode dizer isso foi ele quem foi buscar. Mas vocês estiveram lá todos envolvidos? Não. Qual era? Vender? Era fazer assalto? O que queriam fazer? Nem todos estávamos envolvidos. O porta-voz da PRM, Orlando Muduman, explica que foi possível deter o grupo graças à denúncia popular e que os mesmos subtraíram as armas na instrução militar do ONUIN e praticavam assaltos, seguidamente enterravam as mesmas. Os outros 2 jovens, portanto, foram detidos na posse daquelas 2 armas de fogo do tipo AK-47. Infelizmente, existem alguns criminosos infiltrados, portanto, nas fileiras das forças de defesa e segurança. Exemplo daqueles 2 jovens que são militares, eles subtraíram ou furtaram aquelas armas de fogo no centro de instrução militar de Munguine, com a finalidade exatamente de praticar atos criminais. Portanto, é um grupo de 3 elementos. Neste momento foram detidos aqueles 2 e encontra-se fugitivo o 3º elemento. Portanto, que segundo as informações que os 2 detidos dão agora, é o cabecilha, portanto, do grupo. No comando da cidade de Maputo, a polícia deteve um outro indivíduo que se dedicava a assaltos nos bairros de Machacane e Pulana Caniço, com recurso a 2 pistolas, sendo uma delas brinquedo. O indivíduo de 28 anos confessa o crime e explica como foi encontrado. Foi encontrado, roubei telefones. Segundo a polícia, o indivíduo em causa não atuava sozinho e suspeita-se que as armas sejam da mãe do indiciado. Um estudo realizado pela Rede de Justiça Económica da África Austral indica que aumentam casos de usurpação de terras nas comunidades moçambicanas. O ProSavana é apontado como um dos protagonistas da usurpação de terras às comunidades no corredor de Nacala. A pesquisa feita pela Rede de Justiça Económica em coordenação com o Conselho Cristão de Moçambique apresentou esta quinta-feira um relatório sobre os investimentos feitos no setor da agricultura em Moçambique, assim como na questão de acesso à terra nas comunidades moçambicanas. Resultados constatados pela Rede de Justiça Económica indicam um crescente aumento de casos de usurpação de terras por parte das grandes empresas que procuram se estabelecer em Moçambique. A pesquisadora do referido estudo, Asma Mendes, fala de alguns resultados que constam no relatório. Mozambique is seen as one of the breadbaskets for Africa and decidimos pegar Moçambique para esse estudo porque tem sido alvo de várias empresas que pretendem investir no setor da agricultura. Identificamos 25 comunidades onde testemunhamos situações de usurpação de terras e, em particular, no corredor de Nacala, onde aponta-se a ProSavana como protagonista deste ato. O representante da Rede de Justiça Económica do Conselho Cristão da África Austral também refere-se à importância deste relatório para a comunidade religiosa e não só. ProSavana land grab that is happening in the Nacala corridor. Giving to the people of Gostaria de frisar que este é o relatório da pesquisa que nós estamos... Este é o contributo que a missão religiosa está a dar à população de Moçambique. Com este relatório, gostaríamos de empoderar aos agricultores para serem ativos na busca de soluções dos desafios que eles enfrentam. on finding solutions to the challenges they face. Por seu turno, o reverendo Luiz Nhama e diretor nacional de serviços econômicos compromete-se a levar em conta as recomendações deixadas no relatório. Uma das missões do Conselho Cristão é mesmo falar para aqueles que não podem ser ouvidos. Uma das nossas razões de existência é falarmos por aqueles que não podem falar ou não são ouvidos. Então, nós vamos criar mecanismos de negociar com o governo. Essa é a nossa missão como igreja. A voz profética é isso, é dizer isso está errado, isso está certo. Chamar a atenção aos governantes naquilo que está errado para ir ao que está certo. Nós defendemos a justiça. O relatório ora apresentado teve duração de 7 meses e abrangiu diversas comunidades das 3 regiões do país.
A participação na controversa eleição de domingo na Assembleia Nacional Constituinte na Venezuela foi manipulada, assegura a empresa responsável pelo escrutínio. A Comissão Eleitoral avançou com uma participação de 41,53%, referente a 8.089.320 eleitores dos cerca de 19,5 milhões que compõem os cadernos eleitorais venezuelanos. O diretor executivo da Smartmatic, a empresa responsável pela contagem dos votos, garante ter havido menos 5% de registro do que os anunciados pela CNE e acrescentou que uma auditoria iria permitir saber com exatidão a participação. Estimamos que a diferença entre a participação real e o número avançado pelas autoridades é de pelo menos 1 milhão de votos. É importante sublinhar que isto não teria ocorrido se os auditores de todos os partidos políticos tivessem estado presentes em todos os momentos da eleição, afirmou António Mújica, CEO da Smartmatic. A eleição da Constituinte foi anunciada a 1 de maio pelo presidente Nicolás Maduro e o resultado alcançado este domingo foi celebrado como um triunfo pelos apoiantes do chefe de Estado do governo venezuelano, apesar das críticas da maior parte da comunidade internacional. A União Europeia, Portugal incluído, recusa reconhecer a legitimidade da Assembleia Constituinte venezuelana, cuja tomada de posse foi anunciada para esta quinta-feira. Aqui está uma notícia que dá conta então da participação controversa na eleição que ocorreu no domingo na Venezuela. Michel Temer evita acusação de corrupção depois de ter sido acusado formalmente pela Procuradoria-Geral da República do Brasil, mas na noite de quarta-feira para quinta, a Câmara Baixa do Congresso do Brasil decidiu pelo arquivamento do processo. Michel Temer evita acusação de corrupção. O presidente do Brasil foi formalmente acusado do crime de corrupção passiva pela Procuradoria-Geral da República do Brasil, mas na noite da quarta para quinta-feira, a Câmara Baixa do Congresso do Brasil decidiu pelo arquivamento. Temer conseguiu mais de 2/3 de votos necessários e foi salvo de enfrentar um possível julgamento no Supremo Tribunal que poderia conduzir à sua destituição. Michel Temer foi denunciado em junho por executivo do grupo JBS. Nos depoimentos que deram à Procuradoria-Geral, os membros da JBS confessaram que subornaram o chefe de Estado brasileiro para que a empresa recebesse favores junto de diversos órgãos do governo. E agora a notícia que está a mexer o mundo desportivo. Neymar despede-se dos companheiros do Barcelona e vai se juntar ao Paris Saint-Germain, numa transferência que bate o valor pago pela saída de Pogba das Juventus para Manchester United, que foi de 120 milhões de euros. A transferência de Neymar poderá atingir os 500 milhões de euros. O que parecia especulação desde terça-feira passa a constituir uma verdade. O Paris Saint-Germain vai superar o valor pago pelo Manchester United pela transferência do francês Pogba. A equipa parisense vai ter que desembolsar 222 milhões de euros para contar com o craque brasileiro nas suas fileiras. Esta quarta-feira, Neymar esteve nas instalações do Barcelona apenas para se despedir dos companheiros. Mas a equipa catalã já avisou que só deixa a estrela brasileira sair mediante o pagamento do valor completo. Não vai aceitar o pagamento do valor em prestações. A transferência de Neymar suscita vários debates. Uns falam de ganância do pai, enquanto outros dizem que Neymar quer se livrar do Messi para se tornar no melhor do mundo. Os amantes do futebol devem esperar para ver o que Neymar e o seu novo emblema vão proporcionar. Esta é uma novela que ainda vai fazer correr muita tinta esta manhã. A Liga Espanhola de Futebol recusou o depósito do cheque que bate a cláusula de rescisão do contrato que liga Neymar ao Barcelona. São mais de 200 milhões de euros dessa cláusula de rescisão que foi então
batida pelos homens magnatas do PSG. Entretanto, esta noite, esta tarde, já há mais desenvolvimentos em torno desta novela. Continuaremos a acompanhá-la, porquanto terminamos por aqui esta edição do Jornal Nacional. Foi um prazer enorme ter estado na sua companhia. As notícias voltam a estar consigo amanhã pontualmente às 20 horas. Mas antes, não deixe de assistir os outros serviços noticiosos da TIM. Boa noite e até amanhã.